Olá! Vamos falar sobre treino funcional, mas de uma forma que realmente faz sentido e que dá para fazer em casa. A ideia aqui é desmistificar tudo isso. Vamos pegar nos princípios de um guia super prático que mostra como transformar o movimento em saúde, em força e, claro, em confiança. E o melhor? De um jeito simples e que qualquer pessoa pode começar. Ok, vamos começar por uma coisa que parece simples, mas que muda tudo. A diferença entre malhar e treinar. Sabe, malhar é, sei lá, ir para o ginásio e mover-se sem um plano, só para queimar calorias. Já treinar é outra coisa. É um processo com intenção. Tem planeamento, tem um porquê, tem consciência do corpo. Cada treino de hoje está ligado ao resultado de amanhã. É essa mentalidade, essa pequena mudança de perspectiva que define tudo o que vamos ver a seguir. E isso leva-nos à nossa primeira grande ideia: treinar para a vida real. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o objetivo aqui não é só a estética, não é só ter um corpo bonito. O foco é preparar o corpo para os desafios do dia a dia, sabe? Construir uma base sólida para uma vida mais ativa, mais capaz. Mas afinal, o que são esses tais movimentos funcionais? Olha, é mais simples do que parece. Pense nos gestos que a gente já faz todos os dias sem nem perceber. Agachar para pegar alguma coisa no chão, levantar uma mala pesada para colocar no bagageiro do avião, carregar os sacos das compras. É isso! O treino funcional basicamente ensina o corpo a fazer essas mesmas coisas, só que de forma mais segura e eficiente. Ele trata o corpo como um sistema todo integrado e não como um monte de músculos isolados. E a filosofia central é exatamente essa. A gente muda o foco da aparência para a capacidade. O objetivo? Ter um corpo que é forte, resiliente, um corpo que está pronto para o que der e vier na vida. E, como o nosso guia bem aponta, um corpo forte muitas vezes é só o reflexo de uma mente focada e disciplinada. Uma coisa puxa a outra. Muito bem, agora que a gente já entendeu a filosofia, vamos para a parte prática. Como é que se aplica tudo isso em casa? É aqui que entra o método simplificado. Vamos descomplicar os princípios essenciais que fazem isso tudo funcionar tão bem. Parece complicado, né? Movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Mas, na verdade, toda a metodologia está resumida aqui nesta frase. É como se fosse a receita do bolo. Então, vamos quebrar isto em pedaços para entender direitinho o que cada parte significa. A primeira parte, movimentos funcionais, a gente já falou sobre ela. São aqueles gestos naturais, sabe? Coisas para as quais o corpo foi desenhado. Agachar, levantar, empurrar. Em vez de ficar a isolar um músculo aqui e outro ali, estes movimentos treinam o corpo como um sistema completo, como ele realmente funciona no dia a dia. Depois, temos a variação constante. Pensa assim, o corpo humano é uma máquina de adaptação e é super esperto. Se a gente faz sempre a mesma coisa, ele acostuma-se e o progresso para. Estagna. A variação é o que mantém o corpo a adivinhar, forçando-o a continuar a evoluir. E vamos ser sinceros, isto também deixa tudo muito mais interessante e menos chato, não é? E por último, alta intensidade. Essa é a parte que muita gente ouve e já se assusta. Mas calma, não precisa de ser assim. O ponto-chave aqui é que a intensidade é algo relativo, é pessoal. É sobre dar o máximo de si, dentro dos próprios limites, no nível em que se está hoje. É sobre o seu 100% e não se comparar com ninguém. Esse esforço que realmente gera mudança no corpo. E isto leva-nos a uma mensagem que é, uau, super poderosa. O corpo é o melhor equipamento que existe. É fundamental entender isto. Não é preciso ter um ginásio cheio de máquinas caras. O nosso guia deixa bem claro que o corpo por si só já é a ferramenta mais incrível que existe. E perceber isso é libertador, né? Mostra que a gente já tem tudo o que precisa para começar. Ok, chega de teoria, vamos para a ação. Terceira parte, o primeiro treino em casa. Vamos ver como colocar tudo isto em prática, tipo, agora mesmo, onde quer que se esteja. Vamos começar com o que muitos chamam de rei dos movimentos, o air squat, ou o agachamento livre. A execução correta aqui é tudo. Então vamos lá. Pés na largura dos ombros, peito para cima, bem aberto. A ideia é imaginar que se vai sentar numa cadeira que está lá atrás, sabe? A anca desce para trás e para baixo. E um detalhe super importante. O peso tem que ficar nos calcanhares na hora de subir. É um movimento simples, mas, gente, é de uma eficácia absurda. E para esse nosso primeiro treino, a gente vai usar um formato chamado AMRP. É uma sigla em inglês para As Many Rounds as Possible. Traduzindo, o máximo de séries possível. A ideia é bem simples. Define-se um tempo fixo, digamos 10 minutos, e o objetivo é completar o máximo de vezes um circuito de exercícios dentro desse tempo. É uma forma fantástica de testar a resistência e a encontrar um ritmo. Então, que tal um desafio para experimentar? Um AMRAP de 10 minutos. O circuito é o seguinte: 10 agachamentos,
10 flexões e olha, sem problema nenhum em adaptar e fazer com os joelhos no chão, ok? Depois, 15 abdominais e para fechar com chave de ouro, 5 burpees. A meta é repetir esse circuito o máximo de vezes que der dentro dos 10 minutos. É uma ótima maneira de começar a medir o progresso. Certo, mas o treino é só uma parte da história. Agora vamos falar sobre o que acontece fora do treino, que é onde a magia de verdade acontece. Vamos para a nossa quarta parte. Abastecer, descansar e repetir. Porque o verdadeiro progresso depende muito da nutrição e da recuperação. E sobre nutrição? A boa notícia é que não precisa de ser um bicho de 7 cabeças. O guia sugere uma regra bem simples, a 40-30-30, que já dá uma ótima base para um prato equilibrado. Como funciona? Cerca de 40% de hidratos de carbono, que dão energia para o treino, 30% de proteínas, para reparar e construir os músculos, e 30% de gorduras boas, que são essenciais para o equilíbrio hormonal. É um ponto de partida excelente para abastecer o corpo de forma inteligente. E o descanso? Bom, o ponto principal aqui é que recuperar é treinar. É isso mesmo. É durante o sono, durante as pausas, que o corpo se reconstrói e fica mais forte de verdade. Então, tentar dormir de 7 a 9 horas por noite e, principalmente, aprender a ouvir os sinais de cansaço do corpo. Isso não é preguiça, gente. É uma estratégia super inteligente para evoluir de forma consistente e a longo prazo. E com isto, chegamos à nossa parte final. A jornada começa agora. É aqui que tudo se conecta. A ideia de que uma mudança que dura de verdade não vem de grandes saltos, mas sim de pequenos passos dados com consistência. E tem uma citação no guia que para mim resume tudo isto de uma forma perfeita. A constância cria confiança e a confiança gera evolução. Pense nisso. Não se trata de fazer um treino super intenso de vez em quando. É sobre o poder que se acumula com o esforço diário consistente. É isso e só isso que constrói uma mudança real, que fica. E assim a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão. Depois de tudo isto que conversamos, o que importa mesmo é o primeiro passo. Então, a questão não é se começar, mas sim como. Qual vai ser o primeiro movimento para dar início a esta jornada?